edificar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, cambiando as próprias origens, qualquer guri vai achar, cambiando as próprias origens, qualquer guri vai achar. O grande destaque aqui é a homenagem do Simers, muito mais que homenagem, é um reconhecimento ao Sindicato dos Médicos, e o grande destaque aqui é o presidente do Simers, Marcelo Matias, presidente do Simers, também o proponente Thiago Albrecht, que é vereador. Vereador, podemos dizer que mais do que uma homenagem, um reconhecimento por uma classe que passa de ser muito mais do que uma profissão, tem uma missão aqui na Terra, que é salvar vidas, né? Sérgio, prazer falar contigo, com os amigos do programa. Eu até falo da tribuna nesse momento. Talvez nem todos vão ao nutricionista, talvez nem todos passaram por um mecânico, quem não tiver carro, talvez nem todos irão conversar com um gerente de banco, se não tiver aplicações, mas certamente na vida a gente passa por um médico ou por uma médica, né? Então, mais do que uma missão, é uma vocação. Eu, como cristão, creio que já de bebezinho Deus põe lá, ó, a tua vocação é essa, porque a medicina é serviço, a medicina é cuidado. Um dos santos apóstolos do Senhor Jesus, Lucas, era médico, alguém que tinha um olhar diferente sobre as pessoas, especialmente sobre as mulheres, sobre as crianças. Então, a medicina, mais que tudo, é uma vocação. E esta casa, a Casa do Povo, tem esse compromisso com esta vocação de homenagear o Simers nos seus 95 anos com a mais alta honraria, né? Então a gente está muito feliz que, na pessoa do presidente Marcelo Matias, esta casa, o meu mandato de vereador, vai homenagear o sindicato médico, que realmente congrega os interesses, que congrega as práticas, as causas e principalmente a valorização de uma vocação sem a qual, eu diria, a vida, se continuasse a existir, ficaria muito mais difícil e abreviada. Para nós chegarmos a essa excelência, a esse extraordinário aqui, os médicos prestarem um bom serviço, o sindicato está sempre atento. Mas para exercer uma medicina de qualidade, uma medicina extraordinária, precisa infraestrutura. E isso precisa que os médicos tenham condições de exercer a medicina. É isso, presidente? Sem a menor dúvida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso vereador Thiago Albrecht pela gentileza que nos fez em nos dar essa possibilidade de aqui comemorarmos com toda a população os nossos 95 anos. E o sindicato sempre foi o maior sindicato do estado do Rio Grande do Sul na defesa dos médicos. Temos a felicidade de ser o maior sindicato do país e sempre defendemos a capacidade e a condição do médico de exercer a sua profissão. E o nosso bordão principal é defender os médicos, é defender a saúde, porque ela é absolutamente verdadeira. Todo lugar onde a gente consegue que o médico tenha uma boa condição de trabalho, a população vai ser bem atendida. Portanto, a nossa luta diária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é para defender, no final das contas, todos os pacientes. Por isso que é tão importante a gente ter um sindicato forte, porque as dificuldades na saúde são muito grandes e o nosso sindicato ser reconhecido é uma honra muito pessoal para mim, por estar ocupando a presidência nesse momento, mas é um carinho que certamente todos os médicos sentem, porque afinal de contas termos um sindicato reconhecido pela Câmara de Vereadores tão valorosa, tão importante, tão defensora da democracia, capital dos gaúchos, né? Capital dos nossos gaúchos e absolutamente muito bem representada, é uma honra muito grande. Vereador, a gente sabe, presidente, que a gente vê assim alguns hospitais com uma infraestrutura, alguns hospitais pagando médicos com um salário justo, mas não é a realidade, não é isso? Nós temos umas defasagens e umas vicissitudes muito estranhas no Sistema Único de Saúde. Nós temos desde o rico hospitais que chegam a ter PIBs equivalentes ao de cidades. São raras exceções. São raras exceções. E muitos hospitais, especialmente filantrópicos, do interior do estado, em situação falimentar, porque o Sistema Único de Saúde não consegue fazer uma remuneração que seja suficiente para eles se manterem atendendo o SUS. Então, para nós, a crise ela está não muito mais dentro da porta, está na nossa sala.
E é justamente por isso que nós precisamos que, especificamente nesse momento de campanha eleitoral, a saúde vire um assunto fundamental, porque os políticos precisam se comprometer a tentar garantir os investimentos para que a gente consiga manter com o mínimo de tranquilidade, com o mínimo de condição adequada, o trabalho dos médicos e, portanto, o atendimento à população. Vereador, essa homenagem aqui, esse reconhecimento é um profissional, porque a realidade do profissional médico é completamente diferente do que a gente vê aqui no Moinhos de Vento, no Clínicas e etc. A realidade é completamente diferente. É uma defasagem de infraestrutura, uma defasagem salarial, uma sobrecarga de trabalho, não é isso? Sim, como em outras áreas da sociedade, o problema costuma ser os políticos, a gestão. E eu sou da classe política e preciso reconhecer que muitas vezes a maioria dos problemas, doutor, é o político. É quem está gerindo, é quem coloca pessoas para gerir, né? Então, o que a gente preconiza e defende é que a classe médica, os médicos, como tu bem disseste, não é uma realidade igual para todos. Às vezes, por exemplo, um prefeito, para atrair um médico para o interior, joga um salário lá em cima, o cara vai com a esposa ou ela com o marido, os filhos, matricula uma escola, aí o primeiro mês tem, o segundo atrasa, o terceiro vem na metade e o quarto mês já não tem salário. E aí o médico está lá, levou a vida, levou a família, levou a esposa, levou os filhos e acabou caindo literalmente num conto do vigário. Então, a gente precisa, eu acho que o que o doutor falou desse momento de campanhas por aí, tem que ser pauta, e quem é ligado à saúde, ao SUS, à classe médica, enfim, precisa cobrar isso, né? O problema não está no médico, não está no enfermeiro, não está no paciente, que muitas vezes o paciente... Tem muito paciente aqui, acaba o paciente sendo o problema, não. O problema é gestão, o problema é dos políticos, e a cada 2 anos, a cada 4 anos, a gente vai às urnas e é ali que a gente faz a faxina, né? E o que nós vimos, presidente e vereador, nós vimos no interior do Brasil, lá no norte, empresas gerindo hospitais, não pagando, não só os profissionais de enfermagem, os profissionais não pagando. Parece que tu chegou aqui em Porto Alegre, chegou no estado do Rio Grande do Sul, eu estou me manifestando errado. Não, tu estás absolutamente certo. O sindicato criou um instrumento chamado Devedômetro, que é um local onde a gente coloca toda segunda-feira as cidades e os hospitais nos quais os médicos trabalham sem receber. O correto seria que em nenhum local isso acontecesse. E toda vez que a gente entra, 6, 7, 8, 10 locais, os médicos trabalharam com atraso na sua remuneração. Foi algo que nós importamos e a tendência progressiva é piorar, porque hoje eles estão criando a seguinte lógica: eu terceirizo o hospital para uma empresa, a empresa que entra sabe-se lá Deus da onde, sem ter a menor obrigação, e eles estão entrando pelo menor valor. Quando bota o menor valor, muitos deles saem deixando valores a pagar, e os médicos, os profissionais, a população e muitas vezes as próprias prefeituras ficam a ver navios e ficam com dívidas para o futuro. É a forma com a qual a gente enxerga o sistema de saúde que está sendo colocado à prova, e no nosso entender, cada vez mais importante vir a ter o sindicato médico para tentar colocar algo que tem uma longitudinalidade fundamental para a saúde, que hoje está sendo abandonada, infelizmente. Nós estamos na era da inteligência artificial e com a atitude da idade da pedra. E existe também, até me desculpe o termo pejorativo, existe uma canalice por parte de muitos gestores de se aproveitar da vocação, porque qual é o médico que vai deixar alguém morrer? Qual é o médico que frente à necessidade não vai? Porque é uma vocação, isso brota de dentro, assim como tem a vocação do enfermeiro, do bombeiro, do pastor, do padre, do empresário. Então, essa canalice de, eles nunca vão fazer greve, sabe? Não pode isso, não pode. Eu acho que a presença do CIR nos 95 anos é também fundamental para isso e tem mostrado. Então, essa homenagem também, doutor, serve de recado para dizer, pera lá um pouco, é vocação, é salvar vidas, é cuidar, mas é a pessoa do médico, né? E como eu brinco, e os boletos do médico, e a saúde mental, e a família, e o tempo. Então, acho que estamos num tempo oportuno de, com essa homenagem, além de acarinhar essa vocação maravilhosa, também dar um recado forte de que não se pode achar que, por ser uma vocação linda e maravilhosa que é,
você pode acabar vilipendiando. Bom, nós estamos aqui na Câmara dos Vereadores. Hoje poderíamos estar tratando sobre a inteligência artificial, sobre dados logaritmos, e hoje nós estamos assim numa pauta que é da idade da pedra, né? É verdade, Sérgio. Infelizmente, saúde, todo mundo diz, foi uma das primeiras profissões, foram médicos, eles sempre estiveram aos lados nas maiores dificuldades. Se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul, recentemente enfrentamos a pandemia e os médicos estiveram na linha de frente, muitos deles morreram. Durante as enchentes, nós fomos fazer plantões voluntários, gratuitos, em nome da população e, portanto, sempre estivemos ao lado nos momentos mais difíceis. E é justamente por isso que eu tenho a agradecer profundamente ao nosso vereador Tiago Albrecht, que dá essa homenagem ao sindicato, mas a homenagem é para a categoria como um todo e a gente se sente realmente muito feliz pelo teu reconhecimento aqui na Câmara de Vereadores, que, como eu disse, é a casa de todos nós porto-alegrenses. Só me resta uma frase, então, vereador, que sirvam as façanhas do Sindicato dos Médicos, Simers, hoje na Comenda Pôr do Sol, aqui na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Viva os Simers! Viva os Simers, muito obrigado. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, onde o Simers recebe a Comenda Pôr do Sol, mais do que uma homenagem, um reconhecimento justo a uma classe que tem muito mais do que uma profissão, uma missão de salvar vidas, de cuidar da sociedade, de cuidar das pessoas desde o momento que elas nascem até o seu final de vida. O Simers hoje cuida de quem cuida das sociedades. Nós estamos aqui com o diretor do Simers, o médico José Fossani. Podemos dizer que o Simers tem muito mais do que uma profissão, é uma missão, né? De cuidar, salvar vidas, os médicos salvam vidas, cuidam das pessoas, dão atenção, enfim, eles têm uma missão aqui na Terra, né? Realmente, todos nós temos, né? Realmente tem que sempre procurar fazer bem a todos, seja a profissão, seja quem for, eu acho que isso é importante, só assim a sociedade vai crescer. Nós, do Sindicato Médico, os médicos realmente, já quando a faculdade tem essa missão, essa vontade, esse desejo de auxiliar, né? Pessoas com dor, pessoas doentes, é importante que nós estejamos preparados psicologicamente e estaremos capacitados para melhor atender esse paciente, livrando da dor, diminuindo muitas vezes a ansiedade que causa todas essas doenças aí. Bom, a gente tem conversado com vários médicos, olha, a medicina não tem problema, a medicina é bom, a gente exerce. O que as pessoas se queixam muito é da falta de infraestrutura que eles, muitas vezes nos hospitais, na maioria dos hospitais, não encontram condições de trabalho, desde da parte da infraestrutura até os salários, não é isso? Na realidade, a estrutura é importante, que não adianta ter conhecimento, não tem condições de atuar adequadamente num paciente crítico, paciente grave. E agora, infelizmente, a atenção básica está sendo desrespeitada nessa cidade. Desrespeitada em muitos setores, ou seja, diminuindo o salário, não vendo a capacitação, a capacidade dos profissionais de exercer uma medicina adequada e não dando condições para que eles possam exercer. Isso é muito ruim. Quem realmente sofre com tudo isso é a própria sociedade que é atendida por esses profissionais. A gente tem visto assim, um número muito grande de faculdades de medicina sendo abertas a todas as semanas. Como é que o Simers vê isso? Olha, realmente nós temos aqui no Brasil, só para constar, nós temos 497 faculdades de medicina no Brasil. Sabe que os Estados Unidos tem 197, a China 160, com 1 bilhão e 400 mil habitantes. Nós temos grande quantidade de faculdades e isso é o importante, é capacitar, dar condições para que esse aluno possa... Lógico que sim, porque muitas vezes tem faculdade, pode ver, são faculdades particulares, não são faculdade pública, aonde realmente as pessoas querem ver financeiramente cada aluno que custa 13, 14, 15 mil reais por mês. E medicina realmente é uma profissão que salva vidas, não é uma questão assim, não quero menosprezar ninguém, mas a responsabilidade nossa é muito grande. A gente sabe que hoje a prevenção, a informação salva vidas também, né? A prevenção é o maior meio que tu possa diminuir o custo e também o sofrimento das pessoas.
Gostaria que tu falasse também um período muito dramático que foi, que os médicos passaram, foi durante a pandemia. Eles salvaram vidas e em troca entregaram as suas vidas e as vidas, muitas vezes, dos seus familiares, que eles poderiam levar para casa os vírus para contaminar os seus familiares. Eu mesmo atendia no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na maior emergência do sul do Brasil, e referência para o Covid. Atendi muitos pacientes ali com Covid e ali nós vimos uma ansiedade muito grande. Colegas nossos que morreram, foram a óbito em função da infecção e comorbidades, outras doenças surgiram e acabaram indo a óbito, né? Como Alexandre Becil, por exemplo, um grande amigo meu, e outros, citei o nome, mas tantos outros aí que merecem uma lembrança muito grande e um desejo, inclusive, de ressaltar esse sacrifício que tiveram, e sacrifício que todos nós tivemos. E os médicos deixaram um recado, que vocês se tornaram cada vez mais estratégico para a sociedade, para a saúde da sociedade, para salvar vidas. Gostaria que tu falasse sobre, hoje já não é mais algo do futuro, mas já é algo do presente, sobre a inteligência artificial. Como é que o senhor vê essa na medicina, que parece que é um caminho sem volta, mas também temos que ter algumas cautelas? A inteligência artificial é uma ferramenta muito adequada para a gente analisar, para a gente poder ver, para a gente investigar alguma doença, alguma coisa que possa complementar, mas ninguém vai substituir uma boa relação médico-paciente. E antigamente dizia, o olho clínico, o raciocínio clínico é soberano. E ainda se mantém, o filho ainda se mantém exatamente assim, embora todas as ferramentas que vêm sejam bem-vindas, que ajudam ao profissional ao melhor diagnóstico e conduta. Bom, sirvam as façanhas do Simers, hoje aqui recebendo a comenda Pôr do Sol, aqui na casa da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Assim seja, de modelo a toda a terra. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre. Estamos aqui com o vereador Hamilton Sosmeia, que é vereador aqui e hoje vai presidir a mesa como o exercício da presidência aqui da casa. Vereador, podemos dizer que hoje comenda Pôr do Sol, uma das honrarias, nas maiores honrarias hoje aqui da Câmara Municipal dos Vereadores aqui, mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória dos médicos. Os médicos durante a pandemia foram verdadeiros heróis, arriscaram as suas vidas. Durante a enchente também se doaram muito e vem num momento com uma infraestrutura às vezes precária nos hospitais, eles vêm fazendo quase que diariamente milagres em cima de milagres, né? Primeiramente quero parabenizar o vereador Tiago Alberts, que é o proponente dessa homenagem merecida aos Simers por todo o seu trabalho, por toda a sua luta, a sua batalha. A gente sabe que, infelizmente, né, os médicos eles têm uma responsabilidade muito grande de cuidar de vidas. Pergunta que se faz, quem cuida deles, né? Faço parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, então a gente tem muitas pautas que chegam para nós e uma delas é justamente sobre a saúde do médico, a saúde daquele que tem uma carga muitas vezes horária, e não só a carga horária, mas uma carga de responsabilidade, não só técnica, mas também emocional, de ter que cuidar vidas, cuidar pessoas em momentos difíceis, como bem disseste, a questão da pandemia, nós tivemos a questão da enchente, muitas vezes em locais superlotados, né, com dificuldades, inclusive, técnica para poder desenvolver. Contaminados eles enfrentam, né? Contaminados, muitas vezes sem espaço. Força das circunstâncias. Exatamente. E muitos locais não só contaminados, mas também superlotados, né? Hospitais que muitas vezes nós visitamos pela comissão, com uma superlotação, e eles têm que ser verdadeiros heróis. Na sua atividade, na sua profissão, no seu trabalho, e só realmente está nessa profissão quem tem vocação, porque ele é um trabalho... Se transformar numa missão, né? Quase, né? Praticamente uma missão, Sérgio. É uma missão de quem realmente dá parte da sua vida por esse trabalho de pura dedicação, né? Então, mais do que justa a homenagem da Comenda Pôr do Sol, que é uma das maiores honrarias aqui desse nosso legislativo aqui de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, que foi pela sensibilidade do vereador Tiago Alberts de fazer essa homenagem
para que realmente possa haver um destaque do Simers por toda a sua atividade, por todo o seu trabalho, e a gente parabeniza cada médico, cada profissional, né, o sindicato médico, que realmente são aquele que é o guarda-chuva de estar não só na cobertura, mas também auxiliando e ajudando. Bom, nós conversamos assim com a massa crítica dos médicos, e eles falam que, olha, exercer a medicina não tem problema, a medicina é até fácil, é até agradável, a gente gosta. O problema maior, quando o pessoal chega para trabalhar no SUS, ele pega uma situação de pacientes vulneráveis, ele pega situação de pacientes, às vezes já que poderiam ser mais esclarecidos, com esclarecimento, com informação, não ter chegado ao ponto que chegou, e assim, que o entorno, a infraestrutura é que é o grande debate deles, é a grande dor de cabeça. E além disso, as pessoas que chegam, como falasse assim, de forma muito vulneráveis, mas muito nervosas, né? Porque ela quer a solução do seu problema imediato, e nem sempre o médico está ao alcance dele essa solução, porque muitas vezes depende de exames, às vezes a pessoa não tem condições de ter esses exames, depende do tempo desses exames. A infraestrutura do próprio hospital? Exatamente, a infraestrutura do hospital, a infraestrutura do SUS, que muitas vezes o SUS ele atende bem, mas ele demora em função das filas. Superlotação. Que são muito grandes, né? Então, por exemplo, a colonoscopia demora. Tem gente que está 1 ano e meio esperando, né, pelo SUS. Então eles convivem com tudo isso aí, porque há uma pressão em cima dos profissionais médicos. Então, ser médico é uma profissão, como falaste, agradável, tudo, mas o entorno dele é que realmente gera o peso emocional, psicológico e de uma profissão que carrega muitas marcas e muitas dificuldades, que é pertinente, infelizmente, do nosso Brasil, um país que está em crescimento, que é um país emergente e que tem muito ainda para evoluir, tanto nas condições de trabalho, quanto nas condições até salariais e financeiras para os nossos profissionais. Seriam as façanhas de todos os médicos, aí recebendo hoje mais do que uma homenagem, um reconhecimento dos vereadores de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Obrigado. Obrigado a nós, parabéns pelo teu trabalho, Sérgio, parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns a todos os médicos do Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde acontece a entrega da Comenda Pôr do Sol ao Simers, Sindicato dos Médicos, e o grande destaque é a presença aqui do nosso eterno presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia. Presidente, uma mensagem aqui dos advogados, uma mensagem aqui para os médicos, que os médicos realmente, assim como os advogados, cuidam da vida das pessoas, cuidam da sociedade, salvam vidas, organizam a vida das pessoas. Então são duas profissões que andam em universos paralelos, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. E hoje a oportunidade que tenho de estar aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, participando desta homenagem feita ao Simers, ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, me traz muita honra, né? Porque estive aqui agora como cidadão, presidente do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre, para homenagear exatamente esta entidade que presta relevantes serviços à sociedade do Rio Grande do Sul e na defesa dos médicos e médicas do nosso estado. O Simers merece efetivamente esta homenagem, como recebeu aqui hoje, mas acima de tudo nós temos que referir efetivamente o trabalho que tem sido feito, um trabalho abnegado, um trabalho comprometido. Agora há pouco tive a condição e a oportunidade de saudar toda a diretoria do Simers, todos os integrantes deste sindicato que presta, como disse, um serviço indispensável à sociedade e aos médicos, na pessoa do presidente Marcelo Matias. Mas quando saudei o presidente Marcelo Matias, estou saudando todos os diretores, porque o Simers, de fato, ele tem um slogan que define exatamente isso: defender os médicos é defender a saúde. E estes dirigentes sindicais têm feito exatamente isso, têm defendido a medicina sob todos os aspectos. E ao defender a medicina, ao defender os médicos, estão, ao fim e ao cabo, defendendo exatamente a sociedade. É o cidadão que vai buscar um atendimento num hospital, numa clínica, ele precisa ter
ali um médico respeitado, um médico fortalecido nas suas prerrogativas e, acima de tudo, um médico que possa ter a condição necessária do exercício profissional. E é isso que o Simers tem feito, exatamente a partir deste trabalho da sua diretoria. Portanto, parabéns ao Simers, parabéns por esta homenagem à Comenda Porto do Sol, que é a maior honraria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e que é dada e que é outorgada a uma entidade que tem feito tanto por Porto Alegre, tanto pelo Rio Grande do Sul e pela medicina. Presidente Cláudio Lamaque, hoje nós estaríamos aqui celebrando momentos de conquista dos médicos, celebrando o trabalho dos médicos durante a Covid, durante a enchente, celebrando a chegada da inteligência artificial na medicina, mas hoje nós temos, parece que voltando para a idade da pedra, discutindo a precarização dos contratos de trabalhos lá na ponta, que isso gera um desconforto para os médicos, em consequência, uma precarização da medicina. Sem dúvida nenhuma, Sérgio. E este é o ponto central. E eu acho que exatamente por isto é que o Simers recebe esta homenagem a partir da proposição do vereador Thiago Albrecht, porque tem esta visão, porque teve a Câmara de Vereadores de Porto Alegre esta visão da importância de um sindicato como o Simers, que está exatamente na ponta defendendo a medicina, defendendo os médicos, defendendo a boa prestação de serviço por parte destes profissionais que são indispensáveis à sociedade e à cidadania. E é por isto que se precisa valorizar um ato como este, de enorme simbolismo para o nosso Estado. Quando se dá condições de trabalho, se dá salário, infraestrutura para o médico, nós estamos lá na ponta oferecendo uma qualidade, um atendimento extraordinário para a sociedade, né? Valorizando a sociedade. Por isso eu, inclusive, quando me manifestei, agora tracei esse paralelo entre a advocacia e a medicina. Os advogados, nós lidamos muitas vezes com a vida, com a honra, com a liberdade, com a dignidade das pessoas e às vezes até mesmo com a própria vida. E o médico lida com a vida diariamente, diuturnamente, 24 horas por dia. São duas profissões que se completam, são duas profissões que têm que caminhar lado a lado, mas são duas profissões que se respeitam exatamente pelo que representa cada uma delas no seu âmbito e na sua atividade. E é diretor e coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Simers. Uma mensagem, porque quem cuida dos médicos cuida da população. Mas a gente tem que cuidar também de quem aprende, dos estudantes de medicina, né? Essa é uma preocupação nossa. Em 95 anos, né, é quase um século, né? Quase faltam 5 anos para a gente fazer 100 anos, né? E a primeira diretoria do Sindicato Médico do Sul tinha só uma mulher, uma única mulher. E hoje, mais da metade das diretoras, das diretorias são mulheres. E a saúde passa hoje pelo pior momento. Nunca se teve uma crise tão grande, com um número excessivo de escolas médicas, sem as mínimas condições. O ensino da medicina virou um comércio. Falar dos contratos precários que os médicos têm assinado lá na ponta com empresas, né? Não, é que aconteceu que o serviço público, o governo do estado e os governos municipais, eles terceirizaram a sua responsabilidade. Então, a saúde é um direito da população e um dever do Estado. Mas o Estado transfere os recursos públicos, que são parcos, para as empresas. E essas empresas, achando que vão ter lucro, elas pegam esses recursos, só que depois não tem capacidade para pagar os funcionários e os insumos. Então está ocorrendo que os médicos atualmente ganham menos do que ganhavam antigamente, né? Trabalham o dobro. E trabalham cada vez mais porque cada vez tem menos profissionais contratados por falta de recursos.